Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash e hoje nós daremos continuidade às nossas reflexões da Parashat Shavua, baseados em questionamento dos nossos Havrutot aqui no Beit Midrash. A Parashat Shavua é Chaye Sara, tem muitos temas a isto relacionados, então nós vamos lidar com calma com cada uma das perguntas e procurar ver como que nós vamos conduzir essa nossa reflexão. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like, isso favorece o crescimento e promoção do canal como um todo e é um gesto super simples de colaboração. Agradecimentos especiais a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash Livre não existiria, os que participam e colaboram com o Beit Midrash. Se você deseja também voluntariamente participar, os meios estão aqui na tela para que você possa fazer isso se você quiser. Ceder? Então, o texto da Parashat está aqui na minha frente e eu também tenho aqui perante mim as perguntas dos nossos colegas. Então, questionamentos sobre a Parashat Chaye Sara começam com uma observação geral do que temos pela frente. Então é dito o seguinte: quando eu olhei de relance para essa Parashat, calculei que iria fazer o máximo as 15 perguntas. Mas tinha mais do que 15, né? Começando com a morte de Sara e o significado implícito de seus anos de vida. Mas lá na frente, uma nova matriarca aparece, só que mostrando qualidades e características muito parecidas com as de Abraham, continuando assim a linhagem da casa do pai dele. Na posição, o texto já nos induz a ficarmos atentos com o jeito seu irmão Lavan. Abraham, vivendo muito tempo na terra de Canaã, ainda não tinha adquirido uma terra. E, tendo como pano de fundo o enterro de Sara, uma negociação comercial cheia de detalhes acontece. A questão resolvida, Abraham volta sua atenção para o casamento do Yitzhak. História longa, mas de suma importância para entendermos quem é Rivka. E como Abraham ela decide prontamente sair da família para uma terra desconhecida. E daí vem a primeira pergunta da nossa bateria de perguntas. Não ficou claro para mim por que Abraham teve que escolher uma esposa para o seu filho. Será que mesmo não poderia ter feito isso? E a resposta é não. E o motivo é a cultura do período. Nós estamos respirando um outro tipo de mundo, um outro tipo completo de cultura. O que está acontecendo com a questão do casamento do filho tem direta relação com a ideia de posse da antiguidade. O casamento era um contrato de transferência de posses, um contrato de transferência de direitos. Nós temos aqui uma personagem que está em vias de adquirir, na narrativa, território nesse local. E esse território, para que signifique alguma coisa, para que essa aquisição signifique alguma coisa, ele precisa ter para quem ser transferido. Então, essa ideia cria e deriva, dentro da cultura judaíta, dentro da história da narrativa, e é derivada diretamente da influência do Império Sassânida. A ideia de que a posse precisa de dinastia, precisa ter a sua constante sucessão daquela importante família que, digamos assim, é a dona do lugar. Então, o redator Yehudaíta aqui, colocando o seu ancestral como o ancestral que vem antes do povo que era realmente ancestral no lugar, que era o povo israelita, coloca então que essa ancestralidade foi passada nesta linhagem dinástica. Esse conceito de linhagem dinástica vem desde a Babilônia Antiga, desde o período de Uruk. E o período de Uruk é muito antigo mesmo, né? Ou seja, nós estamos falando aí de 4.000 anos atrás. 4.100, 2.900, segundo os pesquisadores, que veio antes do período dinástico inicial dos antigos mesopotâmicos. Então nós estamos falando aí de 3.000 anos atrás a 2.300 anos atrás, né? Então, antes mesmo da ascensão de Sargon, de Acádia, e segundo os pesquisadores é de 2.300 e alguma coisa a 2.200 e alguma. Então, essas personagens todas são personagens que estão agora transferindo, recebendo e transferindo posse. Então, Yitzhak é o receptor desse processo. Ele não é a pessoa que personifica isso, que valida isso. Ele é o herdeiro. Então, é necessário que ele receba da pessoa autorizada, por assim dizer. Então, de jeito nenhum, Yitzhak, nesse contexto cultural, poderia escolher a pessoa com quem ele vai viver, porque a ideia de casamento, nessa visão de mundo, ela não tem absoluta relação com nenhuma das pessoas que está casando. Assim como os casamentos reais do Império Sassânida, não tinha nenhuma relação com se as pessoas
que estavam se casando gostavam uma da outra ou não gostavam. Tanto faz isso daí. Era uma união de poderes, era uma união de posses, era uma união de territórios. Então, a pessoa do Yitzhak, no que diz respeito aos seus sentimentos, é irrelevante. Bem como a de Rivka. Eles são apenas atores num jogo político que está sendo feito, percebe? No olhar do redator, ele ainda foi generoso com o Yitzhak, porque ele coloca que ele olhou e ele ficou muito feliz porque consolou da morte da mãe, percebeu? Ele está jogando isso, no sentido assim, por acaso, esse negócio também acabou sendo de preferência, ele teria sido uma pessoa feliz. Isso de maneira nenhuma sequer considerado nessas negociações. Toda a relevância aqui diz respeito apenas ao fato de que ele tem que ser a pessoa adequada para receber a posse adequada. Então, o Yitzhak não poderia fazer isso porque ele é o que está recebendo, ele é o herdeiro. Então, quem tem que decidir isso é quem está com o poder em voga. E esse processo dos pais escolherem com quem os filhos casam era uma maneira de você criar uma elite. Pessoas pobres, pessoas destituídas, pessoas escravizadas, pessoas que estavam abaixo da escala social construída, inclusive, pelos babilônicos, as castas sociais deles, quem estava abaixo não tinha esse direito. Ele não tinha direito de dizer com quem a filha casaria ou o filho casaria, porque ele não tinha posses para transferir. Pelo contrário, ele era a posse que era transferida para outra pessoa. Então eram os senhores dos escravizados que decidiam com quem os escravizados casariam. Eram os senhores dos escravizados que davam aos escravizados suas respectivas esposas e maridos. Não eram as pessoas que decidiam absolutamente nada, né? Porque elas não tinham direitos de qualquer tipo, exceto o direito de ser escravo. Então, quando o redator coloca o Abraham, era um estrangeiro na terra de Canaã, agindo como se fosse um senhor babilônico, ele está então colocando o Abraham como uma figura de importância. Uma importância que a narrativa mostrará que era reconhecida inclusive pelos donos originais da terra, ou seja, pelos Canaani. Eles olhavam para Abraão e diziam, é um sacerdote, uma pessoa importante. Ou seja, isso é uma construção do redator para dizer, nosso ancestral já era um senhor, já era um lorde, já era uma pessoa de um nível social superior em relação aos demais. Ele não era um escravizado, ele não era alguém irrelevante pelo fato de ter saído de Ur e vindo para a terra e, portanto, perdido todo o seu status, perdido todo o seu nome, seu dinheiro, como nós vimos na chapéu. Que Abraão é retratado como se fosse uma figura socialmente importante. Figuras socialmente importantes casam seus filhos com esse critério. Eles serão os herdeiros da dinastia, da posse, enfim, levarão adiante a importância. Só que dentro da história da narrativa, posse do Abraham é a promessa divina. É esse o jogo que está sendo jogado. Em vez de ser uma posse concreta, é a posse da promessa divina. Mas para todos os efeitos, a posse da promessa divina é tratada na narrativa como se ela tivesse a mesma, igual ou maior importância do que a posse concreta, que seria então a posse das terras e a capacidade de defendê-las, como era o caso dos Canaã. Então a narrativa meio que coloca que a posse dessa propriedade, que é o direito divino, outorgado a Abraham pela sua justiça, e que agora é passado adiante para o Yitzhak, essa posse é que garante as outras posses. Para a narrativa concluir depois, então a conquista de Canaã, a conquista dentro da narrativa, obviamente, nunca aconteceu concretamente essa conquista, mas dentro da narrativa, a conquista de Canaã pelos israelitas, é então a outorga por direito daquilo que foi dado a Abraham e foi passado ao Yitzhak e depois ao Yaakov. Percebeu? Então essa construção procura colocar o Abraham como uma pessoa de status superior numa visão de sociedade do Império Sassânida, uma visão de sociedade neobabilônica. Então sim, ele tinha que escolher a esposa, ele tinha que escolher quem era digno, por assim dizer. Né? Porque quando a gente fala de dignidade, caráter, você vai ver comentaristas, né, falando, não, eu tinha que escolher uma esposa pelo caráter. Eu rio um pouco disso, porque nós estamos falando de um cara que escutou uma voz celestial para matar o filho, e ele foi lá matar o filho. É dessa pessoa que nós estamos falando. Como assim caráter? Entendeu? É uma visão completamente diferente de caráter que nós teríamos. Nós estamos falando de um cara babilônico escutou uma voz para matar o filho, e segundo algumas versões ele falou, matou mesmo o filho. E aí ele chega, não, eu quero uma pessoa de caráter na minha família, eu quero qualquer um.
Entendeu? Poxa, realmente é uma família seleta. Então perceba, né? É uma outra visão de mundo, né? Então, entende? A esposa tem que ser adquirida para o filho, pelas razões óbvias de que as mulheres eram tratadas como posses, mas por um detalhe ainda mais relevante. Nós falamos do período de Uruk, do período da dinastia inicial babilônica, do período do Sargão. Só que se nós olhássemos para o status da mulher durante esses períodos todos, e até mesmo durante o período do Código Hammurabi, propriamente dito, nós descobriríamos que o status da mulher na Babilônia era muito melhor no começo do Império, e ele foi declinando sutilmente com o passar do tempo. Isso pode ser visto muito claramente com a mudança de culto, que no começo da cultura babilônica as divindades femininas eram muito mais homenageadas e representadas na cultura. Ishtar, a Inanna, né, que é a Ishtar, e ela inclusive foi considerada pelo Sargon como a sua protetora. O Sargon coloca filhas dele no governo, como a Enheduanna, que seria uma filha dele que teria sido uma alta sacerdotisa em Ur, inclusive na terra do Abraham, né, a terra atribuída ao Abraham, mas que no período sassânida, com a ascensão do Marduk como divindade principal babilônica, essa história começa a mudar, entende? Porque aí as divindades femininas começam a ser substituídas por divindades apenas masculinas. E pesquisadores acham que isso aconteceu por causa do conflito da Babilônia com os assírios, por causa da questão militar se tornar muito forte naquele período. E aí você tem o Código Hammurabi restringindo o comportamento das mulheres de uma maneira que se veria depois espelhado na Torá. E no período neo-assírio, uma divindade chamada Ashur, que inclusive era o nome, né, da Assíria, Ashur, e o hebraico Ashurit, né? Essa divindade ganha, digamos assim, todo o protagonismo, praticamente, entende? E aí ainda tem divindades femininas, ainda tem figuras femininas, mas elas, digamos assim, se tornam secundárias em relação aos contrapartes masculinos. Serviçais, consortes, acompanhantes. E os Yehudaítas foram diretamente influenciados por essa mudança, mas eles não pegaram a primeira fase. Eles não pegaram a fase de que as divindades femininas dominavam. Eles pegaram a fase em que as divindades femininas estavam sendo substituídas pelas masculinas. Essa substituição também se refletiu na vida das mulheres, que eram outrora vistas como protagonistas e agora estavam sendo vistas como com a sua função, digamos, restringida a ser mãe e dona de casa, por assim dizer, né? Que é que isso significasse na Babilônia. Então, esse personagem está sendo retratado como uma figura já pós-transformação do status da mulher, percebeu? Então a mulher aqui, ela é propriedade num contrato, especialmente jovem, principalmente menina, como no caso das que casavam naquele período. Então, é um outro universo que foi, de certo modo, superado, mas que ainda existe no imaginário, principalmente de gente fanática, retrógrada, pessoal que alimenta pensamento medieval. Essa gente meio que ainda tem um fetiche com a ideia da mulher como propriedade, contrato, entendeu? Então, veja, ainda é refletindo esse tipo de visão de mundo que o redator escreve o que escreve. E eu espero que isso tenha te dado pelo menos uma base, né, da questão sobre o status da mulher na Mesopotâmia. Claro, tem muito mais a ser dito, enfim, estou sendo brevíssimo para continuar as perguntas. O servo de Abraão trouxe-me dúvidas se ele era realmente fiel ao seu senhor ou se tinha outras intenções, porque ele conta a história diferente, né? Pois é, o relato do encontro de Rivka e Yitzhak é muito rápido, do campo à cama, e surpreso com a tamanha brevidade. Então, esse tipo de pudor era um pudor totalmente irrelevante na antiguidade. Se a pessoa realmente leva em conta esses valores, como nós falamos, né, o conceito de valor ético naquela época era outro, né? O Abraão, como eu falei, é a figura maior. O cara que se escutar o divino dizer mata o filho, ele vai lá e mata mesmo. Não é? Nós chamaríamos uma pessoa assim de sociopata. Não é? Um cara que devia estar internado e não sendo líder de nada. Mas quando você não faz a devida análise da visão de mundo que está sendo promulgada, do que tipo de cultura está sendo representado aqui. Então, o problema de você não fazer essa adaptação é você pegar valores da antiguidade e fazer a transferência para cá como se fosse a mesma coisa. Ou seja, pegar a figura do Abraham
cara que escuta uma voz celestial dizendo para matar o filho, e dizer para as pessoas hoje em dia que elas devem se comportar de maneira similar. Só que no caso a voz celestial é a voz do líder religioso, que não é nada celestial, na verdade. Agora, o problema disso é que eles fazem um pick and choose. Religiosos fazem um pick and choose sobre o que transferir. Então, o que você testemunhou foi um caso de que, dentro do universo da Bíblia hebraica, a sexualidade era uma coisa absolutamente liberada e não vista com todo o pudor e cheia de dedos como as pessoas imaginam hoje. Essa cena do Yitzhak e Rivka indo direto para os finalmente, isso era a norma. Por quê? Porque é assim que a vida funciona. No sentido de que no universo que eles viviam, não tem que ficar cheio de cerimônia. Entende? É aquela cena lá do Yaakov negociando a irmã e o cara falando, não, mas eu tenho a outra filha, você vai ter que levar a outra primeiro, se você quiser a outra também. Uma boa. No sentido de que, então, como é que vai ser? Não, você vai dormir e tal. E aí tem cenas de comentaristas mostrando que o átrio nupcial era uma tenda feita no meio do local onde estava sendo feita a celebração, para o casal entrar dentro ali e, não é, fazer o que tem que fazer, enquanto o pessoal lá de fora aguarda a conclusão, entendeu? Para quando saírem, parabéns, entendeu? Numa boa, assim, normal. Esse tipo de ética, esse tipo de visão de mundo, obviamente recebe um forte, digamos, combate por causa da influência do cristianismo no mundo, e o cristianismo moldou o judaísmo europeu. O judaísmo europeu é basicamente católico, então ele tem toda a postura esclerosada contra a sexualidade que o catolicismo possui, entende? De ver a sexualidade como um pecado, como uma coisa pecaminosa e tal. Mas essas ideias não são refletidas na Bíblia hebraica. Então como que eles fazem para lidar? Eles dizem não, mas as intenções deles eram muito superiores, entendeu? Eles não eram gente como a gente, eles não eram gente. Eles eram seres angelicais que por acaso tinham órgãos sexuais, mas assim, mal usavam. Servia pra quase nada aquilo ali. Percebeu? Então essa construção narrativa é uma construção totalmente, não é? Isso aqui o redator tá falando de coisas que pra ele não tinha problema nenhum, entende? Problema nenhum pro redator retratar o Yehudá saindo no campo, achando uma prostituta e dizendo, quanto é? É tanto, bora lá. E aí ele tá tudo bem, percebeu? O problema não era esse, o problema era outro, percebe? Então, entende? O problema era ele ter mentido, entende? O problema é ele querer condenar a pessoa sem que ele assumisse a culpa, percebeu? A cena em si não é construída como se ela fosse problemática. Então a ética, a moralidade, as pessoas dizem ser inspirada em Bíblia hebraica, é um completo absurdo, destoa totalmente do que o livro fala. E isso é proposital. Isso é porque o controle da sexualidade de uma determinada população é, em certa medida, o controle ideológico daquela população. Tornar aquela população uma população que se sinta culpada por ser humana, culpada por ser gente. Entendeu? Para que você seja colocado assim num standard. E nem o cara que é o líder, né, no caso padres e rabinos ortodoxos, nem o cara que é o líder segue aquilo ali. Entende? Ou seja, ele não tem esse standard, essa pureza, essa coisa que ele está falando que você tem que ter. Mas ele diz que você tem que ter para que você se sujeite ao sistema. Né? E aí os escândalos que saem, tudo isso provam por A mais B, por B mais C e por C mais D, e é assim mesmo que a banda toca. Mas a maior parte das pessoas não quer olhar para essas coisas. Então, lendo atentamente os textos, você vê que o redator, ele não tem problema nenhum com isso. Ele diz, não, ele viu ela e naquele mesmo dia tá tudo resolvido. E daí? É assim mesmo, ainda bem que não perdeu tempo. Então você fala que ficou surpreso com o tamanho e a brevidade. Mas note, não tem por que ter brevidade, né? Veja, não teve cerimônia de casamento, não teve nenhum padre, rabino, pastor indo lá e falando, eu os autorizo, não tem nada disso aí. Porque isso simplesmente é irrelevante, na verdade. Isso tudo é uma invenção posterior. A narrativa já começa a indicar o estabelecimento permanente na Terra, indicando que Yitzhak era agricultor, teoricamente não mais itinerante. Pois é, entendeu? Porque o Yitzhak, ele é a emenda, né, dessa narrativa, percebe, né? Por isso que a vida dele é tão curta, tão... a narrativa, inclusive, irrelevante para o contexto de tudo. Né? É a grande história do Abraão, Yitzhak, e depois a grande história do Yaakov, entendeu? Yitzhak é só um conector. Ele é o bridger, como se fosse, da história. É muito perdido com relação às localizações. Todo mundo fica, porque as cenas são confusas. Né? Ismael não é esquecido, genealogia registrada, confirmando a promessa feita a Agar, inclusive Yitzhak, se eles são registrados juntos no enterro de Abraham. Exato. Por fim, achei curioso que Abraão e Iri, que aparecem várias vezes nas narrativas, nunca são reunidos pelos redatores. Sim, né? Entende, né? Porque o redator tá pegando o patriarca dele e jogando atrás dos demais. Ele tá mais preocupado com isso
do que com a coerência da história como um todo. Porque se isso fosse a narrativa real, de uma família real, nós teríamos encontros, né, do sogro com a nora, conversas, como é que era lá na sua terra, como é que tá o fulano de tal. Ele diz, procura, né, uma esposa pro meu filho entre os meus parentes. Então a coisa mais natural é, como é que tá lá? Né? Como é que estão as coisas? Como é que tá o tio fulano de tal? Como é que tá a dona fulano de tal? E o seu fulano de tal ainda tem aquele comércio lá? Entende? Normal, gente normal conversaria normalmente. Nada disso é retratado aqui, porque isso aqui é toda uma construção apenas para que o redator Yehudaíta construa a narrativa da legitimidade Yehudaíta no território. Então, isso não é história de família real, percebeu? Porque se fosse, tudo isso que você está falando tinha que constar na história. As pessoas sentando, conversando, contando sobre as vidas, mostrando o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Nunca é dito que se encontraram nem por um oi, exatamente, porque não eram, né, personagens históricos. Muito bem, então depois dessas primeiras observações bem interessantes, que tocam um pouco de cultura e tudo isso, nós começamos então a nossa primeira pergunta. Sheila Rishoná. Possivelmente há interpretações sobre a vida de Sara ter sido 100 anos, 20 anos, 7 anos. Já viu que esse é o jeitão do texto colocar, né? Mas o que chamou a atenção foi a aparente repetição, os anos de vida de Sara. Okay? Qual o motivo do 23:1 terminar assim? A lição que tirei desse simples verso foi a mesma que o professor sempre nos ensina. Devemos aproveitar o máximo o momento presente, que é o conceito de espiritualidade que a gente reflete por aqui. Há uma oportunidade para tocar nesse assunto um pouco. Em geral, pessoas com orientação religiosa cristã ou do judaísmo cristão, que é o judaísmo ortodoxo, né, Rabadnik, e essas coisas messiânicas que tem no judaísmo hoje, todo esse pessoal aí com essa visão cristã extrai espiritualidade do livro, sabe? A Bíblia diz, a Mishnah diz, o livro do Rebbe de Lubavitch diz, entendeu? Essa coisa do livro diz alguma coisa. E espiritualidade nunca foi uma questão de livro. É só ver a história dos mesopotâmicos e dos sumérios e dos acadianos e de todo mundo, em toda a história da humanidade que desenvolveu noções, ideias de espiritualidade sem livro nenhum, na verdade. É ele mesmo com a natureza. Isso é importante enfatizar, porque a espiritualidade ela tem que ver com o ser humano. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou aqui me apegando à palavra, né? Todos sabemos que espíritos não existem. Mas nós utilizamos a palavra espiritualidade para representar aquela concepção do ser humano em busca do sentido da própria existência. E eu não acho que precisa substituir a palavra, eu não acho que tem que se apegar demais a palavras. Eu acho que palavras são ferramentas, você utiliza e depois você descarta. Porque as palavras apenas apontam para o conceito que importa, e é o conceito, que muitas vezes não pode ser descrito com palavra nenhuma, que deve ser o foco da nossa atenção. Então, quando nós falamos de uma espiritualidade pautada na atenção que se deve dar ao momento presente, é porque nós gostamos de lembrar aos nossos Havrutot, aos nossos colegas de estudo, que espiritualidade não tem a ver com a Torá, nem com o judaísmo, nem com o livro, nem com as festas, nem com os mandamentos, nem com os rabinos, nem com nada, nem com nenhuma dessas histórias, nem com nenhuma cultura, nem judaica, nem não judaica, nem cultura nenhuma. Espiritualidade só tem que ver com o ser humano desprovido de qualquer narrativa. Todas as narrativas, elas devem ser vistas como ferramentas que foram utilizadas para meio que nortear essa busca, a busca de sentido de si mesmo. E essa busca vai passar pela busca de estabelecer uma identidade cultural, como estas narrativas, por exemplo, que procuram estabelecer e criar, literalmente criar, uma identidade social, uma autoafirmação no mundo de uma presença, com uma história, um sentido, um papel. E essas criações procuram responder a anseios que são naturais e presentes em todos os seres humanos do planeta e que, quando são parcialmente respondidos, porque sempre são parcialmente respondidos, permitem ao ser humano então voltar-se para si mesmo nos seus afazeres. Entende? Uma vez que a pessoa absorve essas narrativas e aprende esses conceitos, esse mantra, essa história repetida, o que ela vai fazer com isso? O que a pessoa vai fazer? O que a pessoa faz quando ela absorve as histórias do Abraão, Isaac, Jacó, patriarcas, povo de Israel, mandamentos, Torá, blá, blá, blá. Ela vai ver a vida dela depois disso. O que é a vida dela? É aquilo que ela faz no dia a dia, né? E ela vai incrementar nessas atividades os ritos e as coisas que a religião determinou. E que no fundo vai se resumir a quê? O que são as mitzvot, o que são os ritos, o que são as festas,
O que é o Shabat? O que é tudo isso? São provocações e oportunidades, rupturas no tecido social que fazem com que você, naquele instante, centre sua atenção no momento presente, no instante que você está. O que é uma brahá antes de consumir um alimento? Um momento de pausa, quando você foca a sua atenção para a experiência que você está tendo naquele momento. E veja, a espiritualidade está ali, bem ali. Ela não está na brahá, ela não está no hebraico, ela não está em nada disso. Ela está ali no instante. Você para e foca a sua atenção no instante. O Shabat não é a música, não é, entendeu? O Shabat é o momento que você para e centra a sua atenção na sua realidade, naquele momento. É você perceber a si mesmo, como se fosse. Esse exercício se espera que ao longo do tempo aumente a sua consciência de si mesmo e do mundo à sua volta. E esse processo melhora o ser humano, o sensibiliza, o torna mais amoroso, o torna mais pacífico. Sabe? Então, é muito maior do que toda a parafernália que é construída em torno. Mas, devido à herança cultural, as imposições culturais, as guerras e todo o problema social natural do mundo, toda essa parafernália narrativa se fez, em algum momento ela foi necessária para atingir esse objetivo. Em algum momento, né, veja, toda essa construção e essa necessidade desse redator Yehudaíta de construir essa identidade social, para nós, hoje, não é tão importante quanto foi para ele. Para ele, isso era uma questão de vida ou morte. Era uma questão de existir ou deixar de existir. Porque haviam forças muito imponentes sobre ele, sobre todos os seus convivas nesse período. E isso é um trabalho, você criar uma história diferente. Isso é você ser alguém que não tem nenhum direito, em que todos ao seu redor negam, inclusive, o seu direito de existir, e você vai lá e se afirma como tendo o direito de existir, sim. Percebeu? Um ato de revolta. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando muito mais dos apontamentos para você se centrar no instante do que nos floreios da história comum. Porque todos os floreios prestam esse serviço. Mas as suas motivações, a maneira como foram construídos, sofrem a pressão do momento, pressão política do momento. Percebe? Então, por isso que nós damos atenção à importância de se compreender que é pensado como espiritualidade nada mais é, não é mais nada, do que aprender a focar a sua atenção no momento presente. Espiritualidade é só isso e mais nada. Não é acreditar em nada, não é acreditar em nada que esse livro está falando, não é acreditar em nada que rabino nenhum jamais falou em época nenhuma. Não preciso nem falar de padres, pastores, nada disso que ninguém está falando, porque não tem nada a ver com eles. Tem que ver apenas e tão somente com você e a sua relação com o instante. A espiritualidade só tem que ver com isso. Com mais nada, entende? Então é uma outra coisa, né? E essas coisas apontam para essas coisas. E muitas vezes claramente, e outras vezes nem tão claramente. E aí nós vemos por quê? Por causa dos interesses da política e da pressão que está acontecendo. Então tudo isso aconteceu em meio a guerras, conflitos, dominações, ameaças, tensão, percebeu? E como se fosse assim, como uma água correndo num córrego e que vai penetrando uma rocha por milhões de anos até atravessá-la do outro lado. Foi assim que a espiritualidade chegou até nós. E nós estamos aqui quebrando a rocha e vendo do que ela é feita, entendeu? Mas não percamos o foco. O foco é qual o caminho que a água fez, atravessando essa rocha. Então, você complementa, devemos aproveitar cada fase da nossa vida. E é mais do que isso, né? Porque uma fase é uma fase enorme. Entende? Pensa assim, infância, vários anos. Infância, adolescência, entende o que eu quero dizer? Você ainda não está centrado no instante, mais ainda, né? Sem deixar a nossa vida ficar monótona. É mais ou menos, entendeu? Porque a monotonia, né, ter o mesmo tom, na verdade não é uma coisa negativa. Essa nossa ânsia por tons diferentes, vamos usar o mesmo linguajar, né? Monótono contra o multitonar. Né? Essa coisa de não, tem que ter vários tons, tem que ter... Não, por que tem que ter vários? Percebeu? É uma história que nos conta. É a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Mas a vida de todos os seres vivos desse planeta é sempre a mesma coisa. E nós olhamos para isso na natureza e dizemos, é porque eles estão em harmonia com a natureza. Pois é. O ser humano já foi dividido em várias espécies. Nós somos a última espécie sobrevivente, né? da nossa grande família, com vários tipos de hominídeos diferentes. Um dos que mais sobreviveu, segundo os pesquisadores, é o tal do Homo erectus, que, se não estou enganado, teria vivido cerca de 2 milhões de anos nesse planeta. Exatamente. Homo erectus é considerada a mais longeva espécie do gênero Homo, tendo vivido aproximadamente entre 1,9 milhões e 110 mil
anos atrás. Pesquisadores acreditam ter se originado no Cáucaso, a partir de um grupo de Homo habilis, migrando de volta para a África, para a Europa e Ásia. Então este ser vivo, que mal causou qualquer tipo de impacto na natureza, foi o mais longevo membro da nossa família. Então, essa coisa do monotonia versus multitonalidade parece indicar que a nossa ânsia por multitonalidade é uma das causas da nossa própria destruição. A incapacidade de centrar num instante, de viver uma vida simples, de viver uma vida contenta com a própria existência. Então, a questão da vida ficar ou não ficar monótona é muito mais uma questão de observação dos pensamentos que geram esse tipo de impressão do que a vida propriamente. Os anos da nossa vida precisam ser inteiros, aprendendo e aperfeiçoando sempre por meio da experiência. Experiência eu complementaria com o momento presente. Essa experiência é a maior de todas as experiências, que é a experiência de você compreender e vivenciar e experimentar a sua própria existência. Tudo em torno de você te distrai de você, do instante em que você existe, da sua própria presença no mundo. Então, um retorno para isso, para a atenção que se deve dar ao instante, é uma oportunidade de você experimentar ser quem você é, conscientemente nesse caso. Porque nós já fizemos isso, mas inconscientemente, na primeira infância. Acho que é isso que o redator quis demonstrar de Sara, que ela, apesar dos percalços, soube aproveitar cada momento de sua vida, por isso a completude dos seus anos. Que é uma visão bonita. Vejamos alguns comentaristas sobre o assunto. A primeira frase comentada é a frase Vaihiu Hayei Sara. Começo da Parashá, né? Vaihiu Hayei Sara. O Rashban observa que, apesar da vida, do tempo de vida de outras mulheres não terem sido registrados na Torá, foi necessário mencionar a morte de Sara para conectar com a compra da caverna em Marpel. Tendo mencionado a morte dela, a Torá também nos informa a idade em que ela morreu, tendo dado luz aos 90 na narrativa. Então, o Rashban começa fazendo uma observação de que o que a Torá está fazendo é nos contextualizando da cena. Veja que ele diminui a importância de se mencionar a idade da Sara. Ele está dizendo que isso só está sendo feito por causa do contexto da compra da caverna de Marpel. Como se fosse assim, aproveitando que estou falando disso, aí a gente joga essa informação lá. Mas que não seria necessário porque você não vê isso acontecer no resto da Bíblia toda. Então isso diz muito sobre que cultura ele está refletindo aqui. Há um Midrash chamado Psikta Zutressa, que observa que todas as mulheres justas morrem antes dos seus esposos, de modo que elas sejam poupadas da degradação de serem viúvas. Olha o Midrash, que curioso, né? Como se ser viúva fosse algo que diminuísse de alguma maneira mulheres. Então, na época que esse Midrash foi escrito, essa era a visão cultural. Então, quando uma mulher é justa, diz o Midrash, ela morre antes, porque aí ela não tem que ser a viúva desamparada, a mulher vista como, quem é aquela? Ela perdeu o marido. Ai, que pena. Porque veja, não é considerado o contrário. Se um cara é viúvo, entendeu? Não é dito sobre ele, ele perdeu a esposa. Que pena, né? Olha que Midrash que reflete uma visão cultural completamente antiquada, mas que ele é publicado em versões atuais de comentários, mostrando que tem gente que olha para esse tipo de comentário e vê, e dá um joinha e diz, olha que bacana. Veja só, né? O Sefer Mincha Belula adiciona que Sara recebe uma distinção especial por ter sido a única mulher cuja idade foi mencionada na Torá, porque ela é a matriarca e principal ancestral da nação judaica. Eu adoro quando eles escrevem nação judaica. Entendeu? Porque isso daqui é uma fabricação da ancestralidade errudaíta, né? Os erudaitas e os israelitas eram adversários políticos, ideológicos e religiosos. Mas aqui o Mincha Belula apenas está refletindo a visão religiosa construída posteriormente. E essa visão religiosa construída posteriormente coloca o Abraham como o primeiro judeu, né? O babilônico era o primeiro judeu, e a Sara como ancestral da nação judaica. Percebeu? Uma construção posterior que o cara está fazendo em retrospecto. Isso aqui é um fenômeno que deve ser sempre observado em todos os comentários, que acontece muito na Parashat Hayei Sara, mais inclusive do que em outras Parashat, que é a chamada
falácia da leitura em retrospecto. Ou seja, o cara pega a narrativa ortodoxa que foi construída na Europa séculos, milênios depois e joga essa narrativa no texto da Antiguidade, como se o redator da Antiguidade tivesse tido a exata intenção dos líderes religiosos ortodoxos posteriores. Então é uma falácia de leitura em retrospecto, percebeu? Que nasce de uma tendência do Midrash, uma tendência até, de certo modo, inocente na Antiguidade, mas que ganhou proporções monstruosas. A tendência akiviana, por exemplo, de ler as palavras na Bíblia hebraica como se absolutamente tudo tivesse que ter significado, que é a base do misticismo. Mistificação, a invenção de crenças, a criação de ideologias, parte do pressuposto, parte da premissa, usando falsamente a narrativa religiosa, de que como a Bíblia hebraica é um trabalho de ditado, né, a teoria estenográfica é uma teoria adotada pela mistificação, não por acreditar nela, mas por precisar dela para sustentar a própria narrativa. Porque ela é uma teoria contraditória, teoria estenográfica, né? Uma teoria que foi vista como falha até mesmo por Ibn Ezra. Mas a mistificação ignora, né? Ela faz pick and choose dos autores, ela não tem consistência nem honestidade intelectual. Então ela seleciona palavras de autores para dizer que todo mundo concorda com o que eles dizem. Mas ela faz a seleção da visão estenográfica como sendo uma extrapolação da visão midrášica akiviana, de que absolutamente cada e toda letra do texto tem que ter significado. E nós veremos um pouquinho mais para frente que figuras importantes, inclusive voltados à mistificação, discordam disso, dessa insistência de querer achar significado em tudo e tudo. Mas só fazem isso em momentos muito, muito escolhidos. E nesse caso, você cria uma complicação gigantesca se você ficar olhando os detalhes. E a mistificação usa, digamos assim, esse mesmo cinismo para seus próprios fins. Então veja, né? Essa coisa de matriarca do povo judeu, é uma construção muito posterior. O povo israelita, o povo yehudaíta, só vai se ver como povo judeu e eudaio no período romano. Porque os romanos vão chamar toda aquela galera de eudaios. E aí que nasce o povo judeu. Nós podemos quase dizer que quem cria o povo judeu é o povo romano. Porque é o povo romano que pega toda a coletividade, ignora toda a história e diz povo iudaio. Porque pergunta para um samaritano se ele é iudaio. Ele não é. As tradições dele ligam eles a outras tribos israelitas, não iudaios. Iudaios eram especificamente os erudaítas, que, por exemplo, não são exatamente sinônimos, embora aliados, do grupo dos sacerdotes, que tem que ser levita, não iudaio. Então veja, durante o período dos Hashmonaim, o povo de Israel foi governado por levitas, não por erudaítas. Inclusive, isso é uma das razões do conflito interno, né, de erudaítas, dizendo que vocês não têm o direito ao reinado, vocês têm direito ao sacerdócio. Tudo bem que teve uma situação emergencial no período ptolomaico, mas passada a tempestade, as coisas têm que voltar a seu lugar. E os levitas dizendo, não, nós temos direito, nós conquistamos com nosso suor, lágrimas e sangue essa posição. Em outras palavras, que se dane as tradições que vocês inventaram. Porque neste período da história, você não tem uma Bíblia para apontar para aquela pessoa e dizer, mas está escrito aqui. Porque eram os sacerdotes que escreviam o livro, percebeu? Então esse jogo de nação judaica é um jogo que começou a ser jogado muito tempo depois dessa narrativa toda. Então não tem nada de Sara, matriarca de nação judaica, coisíssima nenhuma. Mas o Mincha Belulá faz a leitura em retrospecto. É a falácia da leitura em retrospecto. Depois, de acordo com Urashi, Shnei Chaye Sara, os anos da vida de Sara, significa todos os seus anos foram igualmente bons. A palavra hebraica, Hayim, Hay é uma coisa viva, né? Então, esse Hayim está no estado constructo de Hayei e sempre assume a forma plural. Por isso que está escrito Vaihiu, Hayei. Né? O Hayei é o constructo do Hayim. E aqui devia estar escrito Vaihi, mas está Vaihiu, entende? Plural. E essa é uma observação do Ibn Ezra. Então, para dizer que todas as vidas dela, né, todas as vidas, quer dizer, todas as fases da vida, é claro, o cabalista vai dizer aos fantasmas dela, né, porque os fantasmas, tipo o hinduísmo, então, algo parecido aqui. E isso é similar às palavras Shamayim, Maim, Panim, palavras plurais que indicam uma coisa só, né? Shamayim é um termo plural, geralmente traduzido como céus, eu gosto dessa tradução, mas pode ser traduzido como céu também, no singular, que é isso que quer dizer. Mesma coisa, Maim, águas, mas também água, né? E panim, faces ou
lados, mas também face, plural que quer dizer singular, como se fosse. E aí, Mea Shana, Vesrin Shana, Vesheva Shanim. Rashi explica que a razão para a palavra Shana ser repetida depois de cada estágio, né, porque é como o texto indica, né? Vaihiu Hayei Sara, Mea Shana, Vesrin Shana, Vesheva Shanim, Shnei Hayei Sara. Então é repetido para ensinar que cada termo deve ser interpretado independentemente. Então, com 100 anos, ela era como uma mulher de 20 em relação ao pecado, ao erro. Assim como ela continuava sem pecado na idade de 20, ela estava assim quando ela chegou na idade de 100, porque ninguém é punido pelos céus antes dos 20, diz Urashi. Então, quando ela estava com 100, ela era como se estivesse com 20. Quando ela tinha 20, ela era como 7 com relação à beleza. Então, quando ela tinha 20, tinha uma beleza natural, sem necessidade de cosméticos, diz o Riskuni. Rashi segue o mesmo padrão interpretativo ao comentar 25:7, onde, ao descrever a vida do Avraham, a escritura fala dos anos de maneira separada. Então veja, esse floreio midrástico é mais uma homenagem do que uma indicação do significado do verso propriamente dito. Por isso ter sido um claro floreio, Narmanides discordou totalmente do Rashi nestas elaborações feitas por ele. Para nós mostra qual é a atitude adequada, deixada como exemplo no período desde os Rishonim, desde os rabinos do século 9, 10, 11, 12, como no caso do Narmanides, a respeito das observações. Muita gente lê comentários da antiguidade como se fossem normas a serem seguidas ou a verdadeira interpretação. E, novamente, esse tipo de atitude com relação às pessoas importantes da religião é uma atitude muito cristianizada, né? Não pode questionar os santos. Mas não é isso que é dito aqui. A nossa tradição não tem essa tendência ortodoxa, como se vê, de pegar uma figura importante e tratá-la como se fosse sacrossanta e tem que aceitar o que ele falou e tal. Não é isso. Veja, Narmanides discorda do Rashi e discorda totalmente. Ele diz o seguinte: primeiro, a mesma construção é usada no tempo de vida do Ismael, 100 anos e 30 anos e 7 anos. Ele vai usar a mesma narrativa com relação a Ismael. Não usou. Quando ele faz o comentário lá, ele não usa. Então, de acordo com a regra anunciada pelo Rashi, a divisão em 3 termos separados indicaria que todos os anos da vida do Ismael foram igualmente bons. O que está errado. Nós vimos os primeiros anos de vida dele foram horríveis porque ele foi expulso e quase morreu lá no deserto. Entretanto, os sábios ensinam: Ismael se arrependeu só no final da sua vida, e assim os anos não podem ser considerados iguais em todas as sessões, e tal construção das escrituras não pode ser entendido como uma indicação da necessidade de exegese homilética. Então veja, segundo Narmanides, ele está refletindo um pouco daquela mesma velha ideia. Que ideia o Rashi está refletindo aqui? A ideia de que tudo na escritura tem significado. Ideia arquiviana de ler o texto. Então, se o texto tem um linguajar que, ainda que tenha sido norma de expressão da antiguidade, hoje não é mais utilizado e é estranhado por nós temos que colocar um sentido homilético nisso daí. Narmanides está dizendo, então, mas se nós fizéssemos isso, nós deliberadamente interpretaríamos coisas que o senso comum diria estarem equivocadas. Se bem que o senso comum já diz que o que o Rashi está falando é completamente equivocado, não é? Primeiro porque ele está literalizando as idades das personagens. Tudo bem que a maioria dos comentaristas fazia isso na antiguidade. Mas seja como for, ele extrapola para além da imaginação, né? A mulher de 100 era como a de 20 com relação ao pecado. Como é que você sabe disso? Por que não é com relação à beleza? Porque ele escolheu que é assim, seguindo textos midráshicos literalmente. Então veja, é uma escolha completamente arbitrária que ele faz. Ele não está elucidando nada no versículo. É isso que o Narmanides está falando. O que você está colocando como elucidação, se isso fosse uma regra, isso teria que funcionar para a Bíblia toda. Não funciona. Então, quem não me diz que você não inventou isso aqui na hora? Foi exatamente o que o Rashi fez. Ele achava melhor ver dessa maneira. Então, Narmanides apenas está apontando para isso. Você achou melhor ver desse modo. Não quer dizer que é isso que o verso está falando, né? E aí ele usa o próprio testemunho do Ismael e do que os rabinos dizem a respeito dele para mostrar isso. Ele diz: o uso dos anos para separar vários períodos da vida é mais logicamente considerado o meio de diferenciar entre os estágios, em vez de ligar os estágios um ao outro, como ele fez, né? Pegar o de 100, dizer que era como o de 20, pegar o de 20 e dizer que era como o de 7. Não faz nenhum sentido.
É muito melhor você dizer que ela teve, digamos assim, uma vida constante, plena em todas as fases, como mais ou menos você havia observado no seu próprio comentário. Então, Narmanides acha muito mais lógico fazer dessa forma. Então ele conclui assim, ó. A exegese citada pelo Urashi é para ser derivada da frase Shnei Hayesara, uma expressão que, digamos assim, engloba e iguala todas as idades que são referenciadas. Na conclusão do verso, portanto, o que está indicado é o status equalitário de todos os aspectos dos anos de vida de Sara. Ela teve uma vida, digamos, plenamente boa em todas as suas fases da vida, quando tinha 7, quando tinha 20, quando tinha 100. Né? E uma outra observação do Urashi, Shnei Hayesara, todos eles foram iguais, né, na bondade, todos eles foram dedicados ao serviço divino. E tal, ou seja, outro comentário romântico. Né? Ou seja, é muito importante isso, porque nós atribuímos tradicionalmente ao Urashi cara que olhava para os textos de acordo com seu pshat, de acordo com seu significado simples. Mas quando nós olhamos de perto, nós vemos que nem sempre o Urashi está dedicado ao pshat. O Urashi é também muito mais dedicado, eu diria, muito mais dedicado ao Midrash, aos conceitos midráshicos construídos posteriormente a respeito de muito mais do que ao pshat. Quem realmente estaria em maior medida devotado ao pshat seria o Ibn Ezra. O Ibn Ezra estaria muito mais dedicado a entender, digamos assim, o sentido simples do verso, por assim dizer. Shelah Shnia. O versículo 2 fala que Sara morreu na cidade de Arba, que agora é Hebron, terra de Canaã. Pois disse, Abraham veio, vai avô Abraham. Entendi, Abraham estava morando em Beersheba, conforme 22:19. Por isso ele veio. E os dois estavam morando em cidades diferentes. Então, primeiramente, vamos olhar para a causa midrástica da morte de Sara. Betamat Sara. Sara morreu. Olha o que Urashi diz baseado no Midrash. Antes de mencionar a morte de Sara, para chamar a atenção para a tradição de que Sara viveu até o nascimento de Rivka, que era, digamos, alguém digno de sucedê-la, né, na dinastia que foi inventada aqui. E há uma tradição de que a pessoa justa não é tomada até que alguém digno venha para lhe substituir. Percebeu? Baseado numa interpretação midrástica de Kohelet. Kohelet 1:5, né? O sol se levanta e o sol se põe. Entendeu? Quer dizer, quando o sol surge, quando o sol se põe, um outro sol se levanta. Então Sara não faleceria até que Abraão tenha sido informado do nascimento de Rivka. Por isso a associação da história. Então o Midrash faz uma ligação da morte de Sara com a informação de que o Abraham foi fazer lá o assassinato do Yitzhak. Percebeu que legal? Agora, sobre Kiryat Arba, tem Midrashim interessantes sobre isso. Por que o lugar chama Kiryat Arba? Né? O que o Midrash trouxe disso? Então o Midrash antigo vai dizer que a cidade tinha 4 nomes, na verdade. Eshkol, Mamre, Kiryat Arba e Hebron. Tudo o mesmo lugar, segundo o Midrash. Não? Por que ela era chamada Kiryat Arba? Porque lá teriam vivido 4 dos Anakim, 4 daqueles que eram chamados gigantes, que eram o Ahimá, o Sheshai, o Talmai e o pai deles, diz o Midrash. Aí outro Midrash vai dizer que não é por causa de 4 gigantes no sentido de gigantes, mas porque 4 figuras gigantes para a humanidade, na importância, na relevância, estariam enterradas ali. O Adão e a Havá estariam enterrados ali, o Abraham e a Sara, o Yitzhak e a Rivka, o Yaakov e a Leia. O que, veja, é um Midrash de leitura retrospectiva, percebeu? Porque não podia ser, né? Entende o que eu estou dizendo? O lugar não podia já chamar Kiryat Arba por causa que o Yaakov está errado lá. Entendeu? Perceba isso, né? O Ibn Ezra diz que Arba não seria aqui no sentido de número 4, que é isso que Arba quer dizer, né? Mas que seria um substantivo próprio. Seria um dos Anakim que viveu na cidade. Então, Kiryat Arba quer dizer cidade de Arba. E aí depois há quem sugira que não, que essa leitura do Ibn Ezra deve estar equivocada e tal. Enfim, há toda uma discussão em cima dessa decisão do Ibn Ezra de interpretar deste modo. Agora, a questão de não construir esse termo como um substantivo é porque aparece com um artigo definido em outros lugares. Por exemplo, no texto do 35:27 vai estar escrito Kiryat Ha'arba, e não se põe artigo definido atrás de nome próprio em hebraico. Então, Kiryat Ha'arba
e também aparece em Neemias 11:25, né? Então isso mostra que Arba é 4 mesmo na leitura, né? E aí, portanto, cidade dos 4. E aí, cidade dos 4, voltamos à interpretação inicial, né? Ou uns diziam que eram os 4 seres gigantes, gigante naquele sentido possível do que vimos, né, nos comentários anteriores, não gigante no sentido mastodôntico da expressão, né? Para quem acompanha o estudo do Sacred Monsters já está entendendo o que eu estou falando. Se não, olha a playlist do Sacred Monsters para entender o que é gigante. Mas, entendeu? Ou é isso, ou é a questão do Midrash. A questão toda é que o cara está construindo o Kiryat Arba aqui como sinônimo de Eshkol, Mamre e Hebron. O Midrash também coloca, então, 5 motivos porque chamava Arba, cidade dos 4. Pode ser porque Avraham, Aner, Eshkol e Mamre foram circuncidados lá. Pode ser porque Adão, Avraham, Yitzhak e Yaakov foram sepultados lá. Pode ser porque Havá, Sara, Rivka e Leia foram sepultadas lá. Pode ser porque teve 4 donos entre os Anak e os seus 3 filhos, conforme Bamidbar 13:22 e Yoshua 15:13. E pode ser porque o Abraham foi e possuiu ela, né, ganhando o território dos 4 reis. A cidade dos 4 teria sido isso. Ou seja, todos os significados são midráshicos dentro da estrutura da narrativa. Ok. Aí, sobre a frase e Hebron, porque veio se chamar depois Hebron, comenta Urashi. Entende? Por quê? Porque pega mal o redator, que supostamente é da época, né? Entendeu? Colocar a história como se fosse assim, Hebron, mas não existia Hebron naquela época. Então, os redatores não estavam preocupados com isso, porque eles estavam escrevendo muito depois mesmo de tudo isso, porque eles estavam criando a história. E aí os comentaristas vieram correndo dizer que não, mas ele quis dizer assim, o que seria depois. Mas ele não falou o que seria depois, ele falou o que era. Os comentaristas explicam que Ham, filho do Noa, construiu a cidade para Canaã, seu filho, e chamou de Hebron. Posteriormente, a família dos Anakim, Ahimon, Sheshai e Talmai, e o pai deles, Arba, se estabeleceram ali, e a cidade foi então foi referida como Kiryat Arba, em respeito a eles. Houve um período que ela era chamada Mamre, isso não explica por quê. E nos dias de Yehoshua, ela voltou então à sua identidade de Hebron, que teria sido o nome que o Ham, né, teria dado por meio do Canaã. Hebron teria sido a residência permanente do Avraham e Sara pelos últimos 20 anos, tendo sido os primeiros 20 anos em Canaã. E aí nós temos Be'eretz Canaã, na terra de Canaã, para enfatizar que estava dentro dos precintos da terra sagrada, do qual ela teve o mérito de falecer. Isso é Abravanel, no século XV, colocando o seu dedinho no texto, né? A terra sagrada, percebeu? As peregrinações cristãs para a terra e tudo isso. Vai avô Abraham. Abraham veio, agora lidando com a sua pergunta, de Beersheba, diz Urashi. Ele veio de lá, onde o Abraham tinha ido temporariamente depois da Akedah, como explicado no 22:19. Aonde estava o Yitzhak? Comentaristas respondem que ou ele voltou para Hebron antes, ou agora estava junto do pai. Isso é o que acha o Abravanel. Ou ele estava na academia de Shem e Ever e, portanto, não ficou sabendo do que aconteceu com a mãe. Que há esse midrash, né, de que o Yitzhak, porque ele é uma personagem muito curta, sem história, então cadê a vida dele, né? Então o midrash responde dizendo que essa lacuna ficou sem informação porque ele foi estudar numa yeshiva, aspas gigantescas e em vermelho aí, né? Ele foi estudar numa yeshiva de Shem e Ever. Quando se construiu a narrativa da Sheva Mitzvot Bnei Noach, faltou a necessidade de explicar como que essa tradição teria sido mantida, preservada e passada adiante. Então, como isso foi construído muito tempo depois da construção do judaísmo rabínico, se usou uma linguagem que era comum no judaísmo rabínico para responder esse tipo de pergunta, que era a linguagem de que havia uma instituição, uma yeshiva, que nada mais é do que um Beit Midrash grande, né, um Beit Midrash da cidade, como se fosse assim. E aí teria havido, segundo os Midrashim, instituições parecidas com essa, muito antes de existirem essas próprias instituições. Locais onde as pessoas sentavam para estudar juntas. E teria, portanto, havido uma academia de Shem e Ever, os filhos e o neto do Noah. E que, através daquela instituição, a informação teria sido passada para Abraham. Foi assim que ele ficou sabendo da história do Hashem, do Elohim e das visões do Noah.
e da herança do Adão, e teria, portanto, mandado o filho estudar lá, ou o filho teria estudado lá, enfim. Entende? Esse Midrash, ele tenta preencher a lacuna da brevidade e da total, quase que, irrelevância que é dada para a vida, propriamente dita, do Yitzhak. O Yitzhak só é trazido como uma conexão patriarcal para depois justificar o fato do Yaakov ser neto, né, ser a terceira geração depois do grande patriarca dos Yehudaítas, colocando então os israelitas atrás, né, como subalternos, devendo respeito aos Yehudaítas nas narrativas. Então, aí é contada essa história do sumiço de Isaac nesse sentido. Então, você viu que era visto que eles estavam em locais diferentes. Agora, veja, com relação ao sentido literal da expressão, o Avraham veio, Narmanides sugere que, na opinião dele, a frase não necessariamente implica que ele teria chegado em Hebron de uma outra cidade, porque se isso fosse o caso, a Torá teria mencionado o lugar da onde ele saiu, dizendo Abraão ouviu e veio de tal e tal lugar. Isso seria coerente, porque o texto da Escritura às vezes menciona coisas assim. O Rahmanides conclui que o verso implica que ou Sara tinha sua própria tenda, como Leia e as duas servas tinham, no Bereshit 31-33 isso é enfatizado, e o Abraão agora veio na tenda da Sara, não de uma outra cidade, na tenda da Sara, ou então vai avô Abraão, é uma expressão idiomática como aconteceu no restante da cultura judaica, onde Yavô, veio, não quer dizer só vir de um lugar para outro, mas ele assumiu a ação que está sendo descrita a seguir. No caso aqui, o Ba seria veio para elogiar Sara. Quer dizer, ele começou a fazer isso, ele tomou essa atitude. Ele cita vários momentos no Talmud, na linguagem rabínica, no uso do hebraico coloquial, ele usa o Talmud como referência, porque ali você vê que os falantes de língua aramaica e também que conheciam a língua hebraica, como que eles utilizavam as expressões, o que aquilo passou a significar para eles, né? Então no Talmud, você tem uma frase na Masechet Tanit, onde está falando assim, Balo ledofen smali. Ele foi para o lado esquerdo. Mas a expressão é ba, entendeu? No sentido de que assim, ele assumiu aquela posição. Não é que ele veio de algum lugar. Ele assumiu aquela posição. Da mesma forma, no Talmud Tratar Berachot 20a, quando um rabino expressa assim, eu ainda não tinha tido essa conclusão, ele fala, zelobati, isso não me veio. Então, o não me veio quer dizer assim, eu não cheguei nessa conclusão aí. Eu não concluí isso. Então, ba nem sempre quer dizer vir necessariamente, viajar de um lugar para outro lugar. Também quer dizer assumir uma postura, fazer alguma coisa propriamente dita. Muito parecido nesse sentido com o do, entendeu? Que não é assim um fazer separado do verbo, mas é parte dele, do inglês, né? Como o que vem a seguir. Então, ele veio para elogiar, lispod lesara. E aqui nasce toda uma valoração tradicional de você fazer esse rito, né? O rito do discurso fúnebre, né? O tal do eulogize, to eulogize, como eles traduzem, para respeitar a memória da pessoa falecida, você fazer isso e tal, falar bem da pessoa e tal, quando ela falece, não sei o quê. E isso se tornou uma importante tradição dentro do judaísmo como um todo. Os rabinos vão aumentar exponencialmente a importância de você fazer esse rito, e ele nasce dessa atitude do Abraham, né? Ele nasce na narrativa dessa atitude do Abraham de vir elogiar a Sara, e o fato de ela ser mencionada aqui pelo nome, né? Ele não veio elogiar ela, ele veio elogiar a Sara, tipo a memória, a importância. Isso vai ganhar uma importância exponencial dentro da tradição judaica, como a gente passou a conhecer. Veio lamentar por ela e veio elogiá-la depois do seu falecimento, certo? Então, não necessariamente estava em cidades diferentes, perceba. No versículo 23:3, então vamos até ele primeiro. Ok. Vayakam Abraham me'al pinei meto vaidaber el bnei chet lemor. Meto, sendo que met é morto e meta é morta. E o vav é o sufixo que indica posse. A tradução literal de meto é morto dele ou morta dele. O termo meto aqui está aglutinando meta shelo, morta dele, entendeu? Por isso está meto. Acontece que quando você adiciona o feminino no termo, você só adiciona o rei. E nesse caso, o rei é substituído pelo vav do shelo, percebeu? Então, o que há aqui não é uma confusão entre o masculino e o feminino.
porque você já sabe de quem está se falando. Não sei se você está me entendendo. Se nós não soubéssemos que está falando de Sara, aí sim nós faríamos uma possível confusão de saber de quem é. Mas aqui não. Aqui nós sabemos exatamente que se trata de Sara. Então, meto é meta shelo, simplesmente. Depois, detalhe da expressão nuli de Avraham no versículo 23:4 é de se notar, pois de forma imperativa ele diz: deem vocês para mim um título de uma sepultura entre vocês. Aqui, Abraão estaria apenas pedindo permissão a alguma família hitita para que ele pudesse enterrar Sara entre eles e Machem. Então olha o verso: Ger vetoshav anochi e Machem. Então o que eu sou e Machem no meio de vocês? Ger vetoshav. Ger vetoshav é estrangeiro e residente. Então tnu li Ahuzat Kever e Machen. Então me dê no meio de vocês, não é, um local de sepultamento. Ekbra meti milefanai. E sepultarei no futuro, né? Ekbra meti, a minha falecida, milefanai, perante vocês, de perante vocês. Então nesse caso ele está claramente solicitando permissão para isso. Ger vetoshav anochi machem. Eu sou estrangeiro, mas eu me estabeleci no vosso meio. Por isso, Ger vetoshav, né? E aí, depois de toda a história do Ger toshav, né? O estrangeiro residente na Halachá, que é a pessoa que tem algum status legal dentro da jurisdição que foi imaginada pelos rabinos e tal, e tal, e tal. Nasce daqui, da própria Avraham ter se colocado como Ger vetoshav. Tanuli ahuzat kever imachem. Então, o imachem, entre vocês, o Nahman Edzemenda, com vocês. Ou seja, como se fosse um de vocês. Ahuzat Kever se refere a uma possessão permanente de local de sepultamento conhecido pela família. Então a Keidat Yitzhak e o Ivni Caspi falam assim, ó, os senhores naquele período e naquela cultura não faziam transações comerciais, mas cada um deles outorgava ao outro presentes para fazer, digamos assim, dar a certeza de que considerava a outra parte valorosa. Então, por isso a atitude inicial não de me venda, né, mas da atitude de nós vamos te dar, nós vamos te outorgar. Era o sentido de dizer, nós vamos te considerar. Isso resultaria em transações comerciais, mas isso não era declarado. O termo dar aqui é para ser entendido como simplesmente permitir adquirir, explica Osfor, né? Entendeu? Porque é só um jeito, digamos assim, cordial de expressar o que na verdade era um acordo comercial, mas expresso como se fosse uma outorga. Vem que eu vou te dar alguma coisa. Mas na verdade ninguém estava dando nada, porque tudo seria devidamente comprado. 23:5-6 traz por parte dos hititas uma extrema cordialidade. Isso é o que estamos falando, para com a pessoa do Avraham. Mas qual a relação de Avraham com hititas para que eles sejam tão amáveis assim com ele? Inclusive no verso 23:7 é dito que Avraham se inclinou para o povo da terra. Isso, cumprimentando, né? Então, isso é respondido na narrativa como que a construir a ideia de que os hititas consideravam Avraham membro do seu grupo, no sentido de dizer um toshav mesmo, um residente local. Então, disseram para ele, né, ou seja, o seu representativo, Maenu Adoni. Então, o Ivni Ezra fala assim, um arauto representante foi chamado para representar todos eles, então por isso que ele fala Shmaenu, nos escute. Entretanto, a pessoa não falou ao Avraham como Adoneno, nosso senhor, porque seria mal educado atribuir a um estrangeiro soberania sobre os colegas. Então, isso é para mostrar assim, que a cena foi construída para parecer uma real negociação. Né? Nasci Elohim matá betorren. Você é o príncipe do Elohim no nosso meio. Então veja, os hititas eram da religião Canaani. A religião Canaani tinha vários Elim. Né? E aí, portanto, eles estão chamando Abraão de Nasci Elohim. Percebeu? Então o redator está colocando na boca do Canaani um reconhecimento da visão de Elohim israeli ou Yehudaí, no caso. Percebeu? E ele está fazendo isso até de uma forma crível, porque enquanto os Yehudaítas não tinham tolerância, nem nenhum tipo de respeito devido à religião Canaani, né, por várias razões, algumas muito boas e outras nem tanto, o Canaani muito possivelmente teria uma postura de deferência, porque os Canaani eram abertamente politeístas e não tinham problema nenhum em admitir outras divindades, outras visões de divindade, e mesmo que destoasse das deles. Então, isso vindo da boca do Canaani não é uma coisa inimaginável.
Perceba? Então é colocado aqui apenas para querer dizer isso, né? O príncipe do Elohim era considerado um título honorífico, né? O Ivne Ezra diz, isso aqui é a mesma coisa de dizer você é um profeta, né? Para o Ivne Ezra era assim. Por quê? Porque o príncipe do Elohim é o representante do Elohim, entende? Isso aqui é um respiro que passa pela cultura desenvolvida no Levante, mas inspirada na influência da dominação neobabilônica. A ideia é de que o rei é o representante do Deus, e o príncipe, o filho do rei, o representante do Deus. Então, Abraham aqui é colocado como príncipe do Elohim. Ele que vem até nós representando o próprio. Percebeu? E isso levou a vários midrashim com várias ideias, né? Do tipo, o midrash dizer que isso é como se eles considerassem o Abraão uma realeza, entendeu? Mas é um exagero do midrash, como é típico do midrash fazer isso mesmo. Então, o que deve ser lembrado é que o Abraham viveu entre os hititas em Hebron por um total de 37 anos. Começando os 25 anos quando ele se mudou para Beersheba, no verso 1, e depois ele foi conquistar os reis invasores, no capítulo 14, e circuncisou a sua casa, e tudo aquilo que aconteceu depois do chamado Akedah. Sua fama, né, nos dias se espalhou, ou seja, se espalhou aquele midrash de ele ter sido livrado da fornalha do Nimrod em Ur, né, segundo o midrash isso teria se espalhado naquele período, e os hititas então, tendo ouvido essas histórias, os midrashim, a vitória em batalha, falavam que ele era o príncipe do Elohim, ou seja, o cara que o Elohim protege, tá com ele, tal, todas as histórias de ele passar pelo faraó, e o Hashem põe praga no faraó, passa pelo Avimelech, o Hashem põe praga no Avimelech. Percebeu? Então, isso tudo na narrativa estaria, digamos assim, se unindo para explicar por que toda essa deferência. Ele não era um qualquer na narrativa, ela quer construir um Abraham muito importante para quem o conheceu, por assim dizer. Entende? Então, eles fazem a declaração, mas perceba que a declaração, novamente, como aquela que nós falamos, os tratados neobabilônicos, a dinastia real estabelecida e protocolada pelo exército daquela específica família, garantia a autoridade daquela família sobre o território. Aqui, a dinastia é estabelecida pela promessa. Foi feita uma promessa do Elohim ao Abraham. E esta promessa é passada para o Isaac, que é passada para o Jacob, que é passada adiante. Percebeu? Então essa, digamos assim, é a possessão real do Abraham, que é tratada na narrativa como a coisa mais importante que existe. A expressão Vaikam Abraham, no 23.3, qual o sentido desse levantou? 23.3, isso nós falamos um pouco sobre a mesma do Vaiavô, né? Mas aqui, Vaikam Avraham, o Rabbeinu Bachya fala assim, procurando se dirigir a eles de maneira respeitosa, ele se levantou. Então ali, lhe demonstrou respeito, diz o Rabbeinu Bachya. Vaishtahavu, e se curvou em agradecimento, explica o filho de Maimônides, né? Avraham ben Aramban. Ou seja, isso não é um sinal que diminui a pessoa. Por que ele precisou explicar isso? Porque isso é um sinal de submissão, de servidão no Islã. E o Avraham ben Aramban viveu, né, sobre a dominação islâmica no período de Maimônides. Então, ali o devoto do Islã se prostra porque ele é o escravo de Allah, né? Então, entende? A prostração é um sinal de total submissão. A própria palavra Islã tem que ver com submeter-se totalmente. Então, por isso que ele explica, isso não quer dizer submissão, isso quer dizer cumprimento para nós. Implicando, agora mais uma observação do Or HaChaim, implicando que ele não se considerava príncipe. Pelo contrário, ele considerava que eles eram superiores. Então veja, ele foi chamado de príncipe. A atitude, né, do profeta quando é considerado por alguma outra pessoa como se tivesse uma enorme importância. Ele vai lá e mostra que não tem importância nenhuma. Então Abraham se prostra, né? Primeiro se levanta para demonstrar respeito, e depois se prostra para dizer: vocês me chamam de príncipe, mas eu não sou de fato isso que vocês estão dizendo. Bacana. Interessante que agora no verso 23:9 Abraão utiliza duas vezes o mesmo verbo dar. A diferença é que agora é no sentido de comprar. Então porque somente agora Abraão revela a sua intenção real aos hititas. Qual a intenção do redator de causar essa confusão narrativa? Perceba que não é uma confusão narrativa, entendeu? A transação comercial inteira está sendo passada como se fosse: te dou isso, você me dá aquilo. Essa era a linguagem, digamos, de respeito, de deferência, mas que no fundo, no fringir dos ovos, significava transação comercial. Mas ela era passada como
eu te dou isso no sentido de que eu te considero importante nesse sentido. Claro que a pessoa que está fazendo isso espera retorno, entenda-se, né? Então é só uma linguagem como se fosse criar uma cena que são personagens de alta importância falando de igual para igual, né? O grande patriarca, o rei, entendeu? Do Midrash, falando com os donos da terra, os hititas também, o mesmo tipo de linguagem. Então não é uma confusão, na verdade, é só você ter uma noção de como a narrativa se expressa e como ela tenta passar de uma maneira para o leitor da antiguidade que eram pessoas de igual importância falando com a mesma estatura. É muito engraçado esse diálogo de Efron e Abraham no 23, 10, 16, ok? Primeiro Efron dá de presente todo o terreno para Abraão, inclusive a sepultura de Marpela. Depois Efron diz: Abraão, você vai querer tudo, então custará 400 shekels. Como explicar o jeito do redator da transação? Bom, tem várias formas de explicar e a maioria dos comentaristas usa isso para diminuir, digamos assim, a sinceridade dos hititas. Dizer que toda essa pompa de considerar, não, no final das contas era só uma encenação mesmo, né? Entende? Um pouco disso, um pouco dessa de dizer que ele não foi completamente honesto, ele não era tudo isso que ele estava falando que é. Percebeu o que eu quero dizer? Ele estava só fazendo uma encenação com segundas intenções. Então tá, na frase Eretz Arba Meot Shekel Vakeser, a terra vale 400 shekels de prata, e o Maimônides, citando Onkelos, fala que de acordo com a interpretação, a soma de 400 pratas, né, shekels de prata, era o valor da propriedade de acordo com o mercado do período. A interpretação simples seria que o Efron, né, e os seus ancestrais tiveram adquirido o território por um preço similar. De acordo com os sábios, entretanto, Efron estava colocando um preço exorbitante que foi plenamente aceito pelo Avraham. Beini u benei hamai, né? O que é isso entre eu e você? Urash coloca: se nós somos amigos, qual é a significância disso? Agora, segundo os rabinos, se esse preço era muito alto, esse negócio de nós somos amigos é uma mentira. O Narmanides acha que há uma possibilidade do preço ter sido o preço certo. Os rabinos aqui quiseram, de maneira a posteriori, criar essa visão negativa das coisas, e é isso que é mais repetido em círculos ortodoxos. Por quê? Porque tudo que vem do estrangeiro tem que ser mal visto. Então, se são os hititas que estão dando preço, com certeza essa gente não presta, né? Entendeu como é que é? Mas não parece que é essa a intenção do texto, né? Se você lê ele sem nenhum tipo de tendência ideológica. Agora, os comentaristas observam, não é, que essa aparente atitude descomprometida daquele que está vendendo geralmente acompanha preço excessivo mesmo. O Rabino Aryeh Kaplan, né, fez um comentário dizendo que o rei Omri pagou 606 mil shekels por todo o território de Shomron em Melachim Aleph 16:25. Irmiarro pagou 70 shekels, pagou 17 shekels pela propriedade que era maior do que o campo de Marpela em Irmiarro 32:9. Então, segundo o Aryeh Kaplan, né, o finado Aryeh Kaplan, teria sido dessas observações que os rabinos teriam tirado que o preço era exorbitante. Entendeu? Agora, as comparações podem não ser justas, no sentido de que os preços, não havia um mercado regulador de preços no período. Tudo bem que o mercado regulador de preços hoje é o umbigo dos aristocratas, mas no período nem o umbigo dos aristocratas era o fator determinante para os preços das coisas, e sim as necessidades muito de momento e de local, né? Então é muito possível mesmo que o cara tenha mencionado 400 shekels de prata porque foi o preço que ele utilizou para adquirir o local. É muito possível. Por isso que ele tinha o valor na ponta da língua, no sentido de dizer, não que eu estimo que valha isso, mas quando eu comprei isso aqui, era esse o valor. Então Abraão ouviu e falou, então eu compro de você pelo valor. Entende o que eu quero dizer? E aí você me outorga de maneira plena o direito. Então, de novo, essa tendência de querer transferir maldade para a visão dos hititas não condiz com o teor total da narrativa de mostrar os hititas como tendo respeitabilidade pelo Abraão. Até porque se eles não tivessem de fato respeitabilidade pelo Abraão na narrativa, eles não teriam nem começado nada disso. Eles teriam simplesmente proibido ele de ter possessão no território que não era dele, na verdade. Percebe o que eu quero dizer? A expressão ouça-me, escuta-me, aparece praticamente em toda a narrativa de negociação do terreno, como que abrindo cada diálogo dessa transação. Tenho a impressão de que essa expressão está demonstrando
cada parte está colocando seus argumentos, porém ambos não estão se ouvindo. Talvez devido a um não estar se expressando explicitamente sobre o que realmente cada um quer, deixando muita coisa nas entrelinhas. A insistência no uso deste verbo estaria indicando uma falta de comunicação entre as partes. Veja que eles estão, na verdade, captando linguagens não ditas. Note a frase atribuída ao Abraham. Vaishma Avraham Elefron. Avraham ouviu Efron. Tem Aurashban. Uma dica para uma pessoa sábio já basta. O que é uma dica para uma pessoa sábio já basta? Para bom entendedor, meia palavra basta. Percebeu? Então, o que está sendo trazido, às vezes não é nem uma questão de malícia, mas uma questão de como que funciona o processo de negociação na visão do redator, né? Quer dizer, como é que funciona? Você tem que ser capaz de ouvir nas entrelinhas. Os sábios do Talmud enfatizam muito isso no período deles. Quem é o bom aluno, eles dizem, do Talmud, ou quem é o sábio, quem é a pessoa capaz de, digamos assim, realizar estudos avançados da Bíblia hebraica, das escrituras e etc, e etc. É a pessoa que consegue ouvir as entrelinhas. Os rabinos dizem, para essa pessoa, os assuntos mais elevados, você só deve falar os títulos, percebeu? Você não deve falar para ele o que é. Né? Quando fala de temas mais elevados, de textos de profetas, Maseh Bereshit, Maseh Merkavah, fala só o título. Se a pessoa entendeu, entendeu. Se não entendeu, não está pronto. No sentido de dizer, se você não é capaz de perceber a sutileza da linguagem, então você não está preparado. Às vezes é esse o ponto, entende? A insistência é a insistência de enfatizar que você deve ser capaz de ouvir para além do que está sendo dito. Como nós falamos outrora sobre a questão da espiritualidade, entende? Existe um prédio construído em cima da espiritualidade. Um prédio de ritos, ideias, dogmas, crenças, opiniões, visões, tradições. E você tem que ser capaz de entrar por um lado do prédio e sair do outro lado do prédio. E não se perder nos andares do prédio, entende? Você tem que ser capaz de superar a linguagem, superar as narrativas, superar todo o castelo que foi construído em cima disso, para conseguir enxergar o real valor da coisa. E isso é muito difícil de fazer, porque isso requer maturidade, né? Então eu acho que tem muito mais a ver com isso, né? Não é uma falta de comunicação, porque o texto não está sendo jornalístico, ele não está dando exatamente cada e toda palavra de cada e todo personagem. Ele está simplesmente mostrando como que os personagens conseguem perceber, às vezes num detalhe, tudo que é preciso para entender. Até aqui ficou claro que toda a narrativa se concentra na compra da terra, mas há alguma lição sobre a questão da importância de se enterrar alguém? Aqui toda a lição é sobre isso, sobre o fato de que a tradição yehudaíta destoa completamente da tradição do Zoroastro. A tradição do Zoroastro é a tradição de que não se deve enterrar pessoas. Na tradição do Zoroastro, a terra seria ou uma divindade ou a representação muito próxima de uma divindade. E ela é sagrada nesse sentido. Sendo sagrada, ela não pode ser profanada abrindo um buraco e colocando uma pessoa morta dentro. Então, na tradição do Zoroastro, quando uma pessoa morre, ela tem que ser elevada num penhasco, né, num local alto, para que o cadáver da pessoa seja comido, possivelmente por aves, e não que a pessoa seja enterrada. E a tradição yehudaíta, mesmo sob essa influência, não aceita, e isso gerou, inclusive, conflitos nos períodos de dominação do Império Sassânida e de propagação da religião do Zoroastro. No período talmúdico teve conflitos de sacerdotes zoroastros com os rabinos, e inclusive chegou a ter uma guerra civil no local, na antiga Babilônia, por causa disso, com retaliação forte na comunidade judaica. Uma história cabeludíssima, assim, de sacerdotes de Zoroastros tentando impor os ritos da religião zoroastra sobre a comunidade judaica, proibindo o Shabat, proibindo fazer o sepultamento. Uma questão que eles tinham também com o fogo, a questão do Shabat, não era o dia de Shabat para eles, era o acendimento das velas do Shabat, porque o fogo para eles era considerado uma coisa central na religião. E, enfim, conflitos históricos ocorreram por causa disso. E aqui você vê o grande patriarca mesopotâmico sendo colocado como alguém que dá muita importância ao sepultamento, que destoa completamente da tradição de Ur, percebe? Para mostrar que é uma outra tradição isso daqui. Essa aqui é a tradição que valoriza imensamente o sepultamento e a honra e elogiar a pessoa falecida e honrar e tal. E isso hoje é uma característica fundamental, tanto que a ala da comunidade judaica, independente agora das questões do fanatismo, mas a ala da comunidade judaica que é responsável por fazer os sepultamentos e seguir as normas tradicionais,
é chamada, não por acaso, de Hevra Kadisha, a sociedade sagrada, perceba, né? A pompa que é dado a isso, né? Porque é um valor, digamos, maior. Essa coisa de sepultamento e honra dos antepassados, que é uma tradição comum no Levante. É só ver o Egito. O Egito tinha um culto em torno disso. Então, não é à toa que isso recebe uma importância maior nessa tradição, muito possivelmente por influência de sacerdotes, que os levitas, há nos levitas uma ligação muito forte com a cultura egípcia. Você vê o modelo do mexicano, é toda a tenda do faraó e tudo isso. Então, essa coisa da morte ser uma coisa importante, porém não chegando no ponto do culto, né? Na antiguidade, hoje em dia no judaísmo ortodoxo, sim, voltar a fazer o culto dos mortos, né? Sinagogas hoje são altamente valorizadas se são feitas no túmulo de pessoas consideradas importantes. É só ver a peregrinação ao túmulo do Rabino Nachman e em torno daquele túmulo tem uma sinagoga construída, porque o culto é o culto daquela personalidade. Mesma coisa o culto do Rebbe de Lubavitch lá em Nova York. E assim, né, a esperança dos líderes ortodoxos é que se crie um culto. Como recentemente agora, o falecimento do Rabino Chaim Kanievsky, também agora tem um culto em torno da figura do Kanievsky, que, como o Natan Slivkin chegou até a comentar no seu espaço, era um homem de vida absolutamente simples, né, que depois que sobreviveu aos nazistas lá no Holocausto, dedicou sua vida inteira só para estudar textos da tradição e Talmud, vivendo longe de tecnologia, longe de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mas que é tratado, é usado pelos fanáticos como uma máquina de fazer dinheiro e de extorquir pessoas em nome dele, né? Isso era feito em vida, quando ele já era só um senhorzinho idoso. A vida dele era sair da casa dele, rezar na sinagoga e estudar as obras, tal, e de vez em quando dar uma opinião. Não era nenhum tipo de líder religioso de nenhum tipo, de nenhuma espécie, mas que foi transformado numa figura mitológica pela religião que mercantiliza tudo e que obviamente mercantilizou a vida dessa pessoa também. Então, mesmo que o judaísmo atual seja um judaísmo centrado no culto de mortos, o judaísmo ortodoxo, com toda certeza, isso não quer dizer que a tradição seja centrada no culto de mortos, né? Você tem proibições na Torá contra isso, especificamente estabelecidas, e você tem a honra dos ancestrais, que é as cenas que nós estamos vendo aqui, que você vê uma instituição, uma valoração, mas para destoar da tradição babilônica e zoroastra, né, essa influência da visão contrária ao rito do sepultamento, do que mesmo para estabelecer uma coisa nova, porque em todo o Levante, essa coisa de honrar os falecidos era uma coisa considerada importante. Na cultura Canaani era tão importante que os espíritos dos mortos eram depois considerados ainda participantes da comunidade, devendo ser consultados e tudo mais. E no Egito, não precisamos falar, enfim, né, várias outras culturas têm essa mesma característica que nós vemos aqui. Então não é assim exatamente uma novidade, mas é uma distinção dessa personagem que veio de Ur, mas que não pensa como o povo de Ur. Acho que esse é o ponto principal aqui. E essas são as perguntas da primeira Aliá. Então nós vamos agora para as perguntas relacionadas à segunda.